consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir, pode consumir. De tudo um pouco, pode consumir. Olá, eu sou a Melissa e esse é o Pode Consumir, um espaço para pensar a sociedade a partir da cultura e consumo. No episódio de hoje vamos conversar sobre maturidade, relacionamentos amorosos e consumo. A gente vai olhar para o amadurecimento não como algo linear ou natural, mas como uma construção atravessada por expectativas, estereótipos e cobranças. Principalmente sobre como devemos nos comportar, desejar e nos posicionar ao longo da vida. Também vamos discutir como o mercado se apropria dessas inseguranças, oferecendo soluções, padrões e promessas que dizem o que é ser maduro nos relacionamentos amorosos. Afinal, até que ponto amadurecer é um processo próprio e até que ponto é uma resposta ao que esperam da gente. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Consumir. Hoje eu tenho um tema aqui, nós vamos falar sobre relacionamentos amorosos, feminilidade, maturidade. Tenho uma convidada que ela já vai se apresentar, uma mulher linda, uma profissional brilhante, e vou passar a palavra para você, Patrícia Kuhn. Se apresente aí para todo mundo e seja muito bem-vinda ao Pode Consumir. Estou muito feliz que você aceitou o meu convite. Obrigada, Mel. Boa tarde a todos. E eu que agradeço, né? Eu que fiquei muito feliz de você ter me convidado. Me chamo Patrícia Kuhn, sou personal trainer, especialista em mulheres na menopausa, principalmente no fortalecimento e nas questões do assoalho pélvico dessa mulher madura. Ô, Paty, sabe assim, né, que eu lembro bem quando você, né, começou a falar disso nas redes sociais, né, que eu acho que é algo que nós, mulheres, né, se tivermos a sorte, passaremos, né, viveremos para passar por isso. É algo que todas passamos, mas existem muitos tabus, né, assim, nesse período, né? Então, assim, primeira coisa, assim, falando de relacionamentos e essa fase, como que é você hoje, assim, né, nos seus relacionamentos amorosos? Como que você vive os relacionamentos na sua maturidade, assim, neste momento da sua vida? Mel, bom, nesse momento, eu estou vivendo um relacionamento, parece clichê falar isso, mas eu estou vivendo um relacionamento amoroso intenso comigo mesma. Quando eu entrei na menopausa, eu estava casada ainda, né? Eu entrei na menopausa ali com 45, 46, que foi o auge da minha menopausa, eu estava casada, às vezes, de fato, de me separar. Então, foi um caos. Imagina, pandemia, final de relacionamento, menopausa, foi um caos total. Eu saí desse relacionamento e rapidamente fui em busca de outros. Eu acho que essa questão de você estar a dois, né? Você ter compartilhar a sua vida com alguém, eu confesso que eu saí em busca. Saí em busca, sim, do casual, né? Da diversão. Mas por que não? Eu nunca disse, não quero relacionamento. Eu sempre estava disposta a ter. Mas aí, e tinha sempre aquela teoria assim, enquanto eu não veio certo, a gente se diverte com o errado. Errada não tá, né? E me diverti horrores, horrores, ainda coincidindo com a mudança para uma cidade como Balneário Camboriú. Eu conheci pessoas incríveis, conheci homens muito interessantes, tive momentos muito agradáveis, mas nada que se prolongasse, nada que vingasse, digamos assim, né? E, claro, vivenciando as minhas questões com a maturidade, com a menopausa, que não é fácil, que vem muitos questionamentos. Então, assim, eu tive essa pressa, às vezes essa leveza, e às vezes até uma cobrança, porque a gente sofre muito essa cobrança, no sentido, ai, meu Deus, será que eu não vou arrumar mais ninguém? Só que acho que aos 50 anos ele fez uma virada, do tipo assim, ei, para que essa pressa? Que loucura é essa? Então, hoje, na minha maturidade, eu penso assim, tem que valer a pena. Claro que eu não busco a perfeição, porque hoje eu também estou muito consciente dos meus defeitos. E eu acho que isso é muito legal da maturidade, quando você entende as suas qualidades, os seus defeitos, as suas características, né? Que nem tudo é defeito, às vezes são características que você consegue se moldar a outra pessoa ou não. Então, assim, hoje eu estou em paz. Tive vários momentos de questionamento, vários momentos de estou pronta para um relacionamento. Não estou pronta. Quero? Não quero. E nunca sozinha. Solteira sim, sozinha nunca.
No entanto, agora, pela primeira vez, 2026, aos 51 anos, véspera de fazer 52, eu estou absolutamente sozinha, sem nem trocar mensagem. Então, eu estou no máximo. Nessa primeira nota de rodapé, eu quero chamar a atenção para quando uma mulher diz que demorou para se sentir feliz sozinha porque estava sempre em busca de um relacionamento. Isso não é uma experiência individual, é um efeito de uma cultura que coloca o amor romântico no centro da vida feminina. Desde cedo, ser escolhida, estar em um relacionamento e dar certo afetivamente vira uma medida de valor. O problema é que essa lógica adia a construção de uma relação consigo mesma, como se isso só pudesse acontecer depois de uma certa maturidade. Mas não deveria ser assim. Esperar chegar lá para se sentir suficiente é, na verdade, continuar reproduzindo essa centralidade. A questão é, por que a autonomia emocional ainda aparece como consequência e não como ponto de partida? Eu ia fazer essa pergunta. Isso é esse fato, né, de você estar completamente sozinha, te incomoda ou você está curtindo essa fase, deixando a fase, né, o que a vida te entregar, deixando na mão do universo, de Deus, enfim, né, deixando rolar, digamos. Me julguem, quem quiser, pode me julgar. Eu estou descobrindo agora, porque realmente é a primeira vez em toda a minha vida que eu não estou, de certa forma, porque uma coisa é você estar solteira, outra coisa é você estar enroladinha, outra coisa é você estar administrando, né? Estou administrando 1, 2, 3 contatinhos, estou administrando. E eu sempre fui essa, a libriana nata que está administrando 3, 4 contatinhos. Então, até janeiro, inclusive, eu ainda tive essa possibilidade de administrar um ou outro contatinho. Mas janeiro, eu acho que foi esse ano, assim, aconteceu até um fato, né? A qual eu falei, cara, quer saber? Experimenta. Então, eu estou ainda vivenciando isso há poucos meses, né? Dessa liberdade de falar, não, eu de fato estou sozinha, não estou mandando bom dia, boa tarde, boa noite para ninguém. Então, eu estou gostando, porque como tudo que é novo para mim é bom, então eu estou achando o máximo isso, porque está sobrando mais tempo para eu cuidar das questões que de fato são importantes para mim no momento, que é o meu profissional e a minha saúde física e mental. Ô, Paty, sabe que, né, assim, eu quero te fazer uma pergunta, porque muitas mulheres, assim, em relatos, nos meus estudos, nas minhas conversas, elas relatam essa coisa também que é a maturidade, né, que a gente vai envelhecendo. Eu, sinceramente, eu acho uma sorte envelhecer. Acho que se a gente está envelhecendo, a gente tem um privilégio de estar vivendo, que só envelhece quem vive, né? Mas eu sei também que são muitos desafios, existem muitos estereótipos, né? Especialmente para as mulheres, enfim. A gente já vai entrar nesse assunto, mas eu queria só pegar um gancho do que você falou sobre essa sua tranquilidade, né, que você está hoje. Você acredita que isso tem um pouco a ver com a maturidade, com a fase de vida? Porque eu vejo muito, assim, eu, né, sinto muito isso, que nós, mulheres, somos... a gente coloca o relacionamento como um pilar central na nossa vida, né? Sim. E chega um momento que você fala, ok, não vou... Não que ele não seja importante, não que, né, um relacionamento não seja importante, mas você dá um valor também ao seu trabalho, aos seus hobbies, à sua família, às suas amigas, coisas que também te preenchem, além dos homens, que são muito importantes na nossa vida. Não estou falando que não são. Mas você Claro. acha que isso vem da maturidade? Ou você acha que é mais da fase, não tem nada a ver com a idade? Como que é isso para você? Eu acho que tem muita relação com a maturidade, mas eu acho que tem relação com o momento em que a mulher se encontra. Hoje, o sexo feminino, a feminilidade se encontra hoje. Porque eu conheço mulheres mais jovens do que eu que estão vivendo esse momento também. Bem mais jovens, mulheres de 40 anos, mulheres de 35 anos, que estão em paz. Então, eu acho que é um momento meio que propício para essa situação a qual você levantou, que é muito importante, porque até a mulher coloca o relacionamento mesmo, estar com o homem, como se fosse um pilar central da vida dela, e não é um julgamento, quem quiser fazer isso, que faça, tá tudo bem, mas tem essa cobrança, mesmo que não esteja bom, eu conheço várias mulheres que estão em relacionamentos nada funcionais, mas está ali segurando aquela onda, como se fosse até uma validação. E há sim um preconceito, eu percebo isso em algumas rodas que eu chego,
está diminuindo, mas ainda existe, em algumas rodas onde eu sou a única solteira e tem vários casais. Já houve situações em que eu fui embora, porque parecia que eu era uma ameaça para aqueles casais, como se eu quisesse aquele bando de alecrim dourado. Então, É assim, do ainda há exato. Dá Um homem vontade de solteiro, falar para a pessoa, você já olhou para o seu marido? nessa situação, ele é acolhido pelos homens e exaltado, porque daí todo mundo ali naquela roda, casado, amarrado, preso, algemado, coloca aquele homem como, uau, né, o cara, tipo assim, esse sabe viver. Então, assim, ele é acolhido nesse ambiente familiar de vários casais. A mulher, muitas vezes, é hostilizada, principalmente se essa mulher for dotada de um corpo dentro de um certo padrão que as pessoas acham, ou de um comportamento um pouco mais liberto, um pouco mais tranquila para lidar com as coisas, né? Não é uma tiazona reservada. Então, assim, eu já percebi esse preconceito esse julgamento mesmo, tipo, né, tá aí, desesperada. E hoje eu percebo há essa cobrança na mulher, tanto dela para ela mesma, que eu já tive essa cobrança também, de tentar me validar e de tentar, tipo assim, meu Deus, será que eu não vou ter ninguém? Já tive isso, claro que já. Mas eu entendo que a maturidade ajuda, mas eu acho que é o momento que está propício. No meu caso, foi sim a maturidade. E muita terapia, meu. 2025 foi um ano ao qual eu investi pesadamente nos meus traumas, nas minhas culpas, nas minhas questões dolorosas. Então, assim, eu investi muito em curar as minhas feridas. E eu acho que eu saí deste momento, graças à minha terapeuta, muito, daqui de Balneário Camboriú, que eu fiquei 2 anos com ela, muito, assim, bem resolvida com essas questões. Do tipo, mas por que eu estou me cobrando tanto? Ninguém está me cobrando, por que eu estou me cobrando? Então, a maturidade me trouxe, no meu caso, foi sim a maturidade. No entanto, eu sei que tem mulheres que têm a mesma faixa etária que eu e continuam na mesma. Não amadurecem, assim como tem homens, é diferente do gênero. A idade leva o colágeno da pessoa, desorganiza os hormônios da pessoa e não traz maturidade. Eu falo de que a única graça que tem em envelhecer, porque é a única coisa, eu não vejo graça nenhuma. Tudo bem, você falou uma frase muito linda. É lindo envelhecer porque estamos vivos. Sim, mas Mas é difícil. é custoso para uma pessoa tão apegada a certas questões, que sim, né, sou apegada à aparência, ao meu autocuidado, você vê sua pele perdendo colágeno, no meu caso eu não tenho limitações físicas, porque eu sempre treinei, então eu não tenho dores físicas, tenho joelho agora, que nunca doeu, agora dói. Mas assim, você vê o seu corpo, vou falar uma palavra bem pesada, mas é isso que acontece, se deteriorando, não é legal, não É. é gostoso. Não vamos romantizar, né? Não vamos romantizar o envelhecimento, não é legal. Mas tudo bem, a gente vai ressignificando isso. E se isso ainda acontece com todo mundo, que vai acontecer, e eu não tirar nada de bom, nenhum aprendizado desses 50 anos vividos, se eu continuar imatura, se eu continuar fazendo as mesmas bobagens que eu fazia aos 20, que eu fazia aos 30, gente, interna, né? E eu vejo muitas pessoas assim, entende? Tipo assim, que não evoluem. Homens, principalmente, que às vezes eu me relaciono, tento me relacionar, sento frente a um homem e falo, meu Deus, onde que esse senhor parou? Né? Que ano de 1985 que esse cara ficou paralisado. Então, eu acho que a maturidade, ela traz isso, o envelhecimento, ela traz isso, mas não é para todos. É uma escolha, é uma Sim. busca. Nem todo mundo busca evoluir emocionalmente, e se tratar dos seus traumas, tratar suas feridas e evoluir como ser humano. Nem todo mundo busca isso, não. Eu, graças a Deus, tenho buscado. Estou muito Amém. tranquila. Nessa segunda nota de rodapé, quero falar que não dá para organizar pessoas como se fossem categorias previsíveis. A mulher de 30 é assim, a de 50 é assado. Porque isso não descreve a realidade, descreve um roteiro cultural. Idade vira um marcador simbólico que tenta orientar como alguém deveria se comportar e até desejar. Só que as pessoas não seguem uma lógica, elas têm trajetórias, repertórios e experiências completamente diferentes. O problema é que, quando esse roteiro é internalizado, ele deixa de ser só expectativa e vira performance. A gente começa a agir como deveria para aquela fase da vida, e mesmo quando isso não faça sentido.
No fim, não é a idade que organiza os relacionamentos, é a cultura dizendo o tempo inteiro como eles devem ser vividos. Ô, Paty, você tocou num ponto assim, né? Eu acho bem interessante, porque para as mulheres, né, é que cada vez isso está caindo mais, mas eu acho que eu quero saber de você que vive isso, né? Então, assim, uma mulher, né, hoje em dia, que tem 50 anos, que está com, né, inteiraça, que depois eu vou deixar o Instagram lá, vocês vão ver a Paty inteiraça, tem um corpaço, é feliz da vida, né? Não é só uma questão de beleza física, é uma mulher que faz o que ela quer, dá para ver que é uma mulher que tem muitos desejos, que corre atrás. E você acha que aí esse tipo, né, de mulher de 50 anos, ele sofre uma estereotipada, assim, porque, né, se fosse uma mulher de 50 anos mais reservada, mais recatada, igual você falou, né, talvez você não seria hostilizado. Como que você vê isso aí dentro das relações, não, e aí também sociais e amorosas, assim? Como, né, tipo assim, você tá entendendo essa sua capa, né, de uma mulher de 50 anos que ainda vive como uma mulher de 30, mas não no sentido assim, ai, quero ter 30 anos, no sentido assim, né? Eu vejo você, Paty, deixa eu só falar, uma mulher de 50 anos que não quer ter 30, é uma mulher de 50 anos que está mostrando as potencialidades de uma mulher de 50 anos. Tá? Eu não vejo você como uma mulher que tem 50 anos e fala, não, vou me comportar como uma de 30. Então, eu acho que esse comportamento, eu imagino que às vezes possa, né, ser um pouco hostilizado pela sociedade, pelos homens. Não sei, você acha que a sociedade está preparada? Como que você vê isso, né, vivendo isso? No sábado passado, eu fui só contextualizando, eu falei uma frase para uma amiga minha que tem 40 anos, 39, e parece que tem 28, você está 28 para ela tranquilamente, em todos os sentidos. E ainda brinquei com ela, falei, nós estávamos num pagode no final de semana, e no outro final de semana eu fui numa casa de rock. Não vou citar o nome dos lugares, mas um dos lugares que eu fui é uma galera muito jovem, tipo 30 menos. E aí eu brinquei com ela, falei, caraca, eu sou velha demais. E o outro lugar é uma galera 50 a mais, só que assim, uma galera 50 a mais que tá meio que capenga, com aquela, com um comportamento disfuncional. Aí eu falei para ela, falei, eu tô no limbo, né? Porque eu tô velha demais para essa galera desse rolê aqui e tô jovem demais para a galera daquele outro rolê. Então, mas é isso. Você falou tudo. Eu não quero parecer ter 30 anos, mas eu sinto que a minha energia é a mesma. Claro que depois que eu regulei as questões hormonais, né? Porque antes disso, meu Deus, eu vi meu ânimo, a minha energia vital ir embora, porque a menopausa ela faz isso, ela acaba com a sua energia vital. Eu treinava um dia e no outro dia eu tinha um cansaço desproporcional àquele volume de treino que eu sempre fui acostumado. Então, quando eu regulei isso, aí eu voltei a ser a pessoa que eu era quando eu tinha 30 anos, né? Como você disse, não querendo competir com a novinha ou ser a Ou novinha, ser mas novinha, né? eu tenho essa vontade de viver, essa vitalidade, como se eu tivesse realmente 30, 40 anos. No entanto, emocionalmente, a gente tem algumas sobrecargas ali que eventualmente batem na sua cara e fala, ô, segura a onda porque tá difícil aqui. E assim por diante. Eu sinto essa... Mas a pergunta que você me fez é como que eu sinto a sociedade comigo, né? Com essas A mulheres. sociedade com você, nas suas relações no geral, amorosas, enfim, Eu sociais. eu confesso que eu senti mais. Quando eu saí daí com 40, eu estava com 46 para 47, e eu me senti muito. Eu ouvi piadas horrorosas, até porque eu estava me relacionando com um rapaz de 19 anos mais novo do que eu. Aí. Então, as meninas da faixa etária dele, no caso ele 28, eu 46 para 47, então as meninas dessa faixa etária, elas me olhavam como uma inspiração, até saber que eu estava pegando o novinho. Aí eu me tornava ridícula e uma rival delas. E eu vi na minha cara, entendeu? Para as mais velhas, era uma coisa assim, uma aberração, tipo assim, nossa, o que você quer com esse garoto? Então, era sempre um julgamento muito cruel até. Aqui em DC, como eu me relaciono com mulheres muito parecidas comigo, tem muitas mulheres como eu aqui que se cuidam, têm um estilo de vida legal e que são maduras também, eu percebo que isso diminuiu um pouco.
Mas nas relações amorosas há essa questão também, porque os homens que estão bem fisicamente, assim, compatíveis comigo, da minha faixa etária, eles estão muito Peter Pan. E eles querem as moças muito jovens. E é interessante porque o homem ele vai para aquele contexto. Ele começa a usar as roupas daqueles meninos mais jovens, ele começa a querer falar gíria daquela menina e daqueles, né? Ele tenta ele tenta pegar essa jovialidade dessas moças. E aí, a galera mais jovem que quer se relacionar comigo, eu vejo também que é uma questão de um fetiche de um aprendizado. Nossa, o que essa coroa pode me ensinar? Ah, Entende? Então eu vejo assim que tem esse fetiche assim dos meninos muito jovens de virem atrás de mim assim com investidas muito interessantes e eu percebo que é uma necessidade de um aprendizado. Meu Deus, o que ela pode me ensinar, né? Então é interessante, eu acabo me divertindo com tudo isso, acabo observando, deixo as pessoas falarem, eu ando numa fase da minha vida que eu vou dando corda, tipo assim, vai, conte-me mais sobre isso. Para eu também ter repertório, entende? Então, assim, está difícil, sim, para a sociedade, no geral, e para os homens lidarem com mulheres bem resolvidas na maturidade. Não está fácil, não. Não é todo homem que encara, não é todo homem que dá conta, não é todo mundo que acha natural. Apesar disso estar aumentando vertiginosamente, né? E você vê mulheres hoje representando aí, na mídia nós temos Cláudia Raia, Angélica, Fernanda Lima, tem uma leva assim, de mulheres de 50 a mais que estão, inclusive, levantando essas bandeiras, né? mas eu acho assim, Paty, uma coisa assim, eu falo, né, tentando ver assim, que eu acho que talvez ainda, óbvio que a gente está, né, caminhando aos passos lentos, mas eu acho que a mulher em nenhuma idade ela pode ser livre, nenhuma idade ela pode, Não, né, eu acho. não. Não é sobre isso, mas eu acho que assim, quando a mulher envelhece, parece que o lugar da mulher é um lugar menor, entendeu? Não é um lugar de desejo, de potência, de realizar coisas, né? Por exemplo, você falou, né, da vida, você fala da vida profissional, você leva a sua vida profissional com muita seriedade, já faz muito tempo e tal, e ainda, né, talvez você, se você for olhar, pensar na sua vida toda, talvez ainda você esteja na sua melhor fase profissional, né? Agora, nessa idade, né? Com 50 anos, e coisas assim, que isso é muito natural para os homens, né? Um homem Sim, de 50, de 60 anos é muito natural. As mulheres, elas já são colocadas nesse papel, assim, de não tanto. Então, eu acho que isso incomoda, sabe? sim. Uma mulher... Talvez, se você fosse uma mulher querendo ter 25 anos e se comportando com uma mulher de 25 anos, talvez não incomodaria tanto. Talvez as pessoas iam falar, ela é uma ridícula. Uhum. É Porque as mais pessoas fácil podem de lidar, falar o né? que elas quiserem, elas não podem falar que você é uma ridícula. É. Você entende? Então é nesse sentido, assim, que eu acho que a juventude, né? Ela é a juventude, desejo, feminilidade, beleza. Ela é permitida para as mulheres mais novas. As mulheres Sim. mais velhas, por mais que a gente mude e tal, a gente ainda fica assim. E aí, olhar a Cláudia Raia lá na Globo, a Fernanda Lima no Instagram, todas elas maravilhosas, é uma coisa. Outra coisa é ter uma mulher dessa ali do seu lado, entendeu? Eu não tô falando que Exatamente. eu sinto isso, mas assim, no geral eu vejo, sabe? É assim mesmo, é assim mesmo. E é exatamente assim como você descreveu. E aí, quando a gente ainda lida com autoestima, porque eu acho isso muito engraçado, você tem inúmeros livros, inúmeros coaches ganhando dinheiro com autoestima feminina, empoderamento feminino. Aí, quando as pessoas encontram uma mulher que encontrou isso, porque eu encontrei isso. Eu encontrei a minha autoestima elevada, eu encontrei meu empoderamento, eu estou feliz com o que eu vejo no espelho, eu externo isso, aí as pessoas não dão conta. Elas, muitas vezes eu já ouvi na minha cara, tipo assim, você se acha demais. Eu falo, olha, gente, eu acho engraçado que homens, eu tenho cabelo super enrolado, né? E eu amo meu cabelo, adoro ele bem. Só que às vezes o cabelo enrolado ele tem vida, às vezes sempre, ele tem vida própria, às vezes ele não se acerta.
E às vezes eu comento alguma coisa. Ele tem muita personalidade. Tem dia que tem que colocar ele preso e acabou. E às vezes eu comento alguma coisa, tipo assim, nossa, meu cabelo hoje tá com a vida própria, não tem jeito. Vai ter que... Ai, mas não, mas o seu cabelo é bom, o seu cabelo é bonito. Mas eu sei que ele é bonito. E aí quando eu falo, eu sei que ele é bonito, eu também acho. Aí a pessoa se assusta, tipo assim, ué, como assim você acha que ele é bonito? Você não... Então é muito interessante, porque é isso que você falou, principalmente uma mulher madura, que lida bem com a autoestima, que lida bem com as suas questões chega chegando, não estão preparados para lidar, não. É que hoje, Mel, eu estou tão de boa nesse último ano de vida, assim, que eu estou vivendo, que eu não estou nem enxergando muito isso. Eu não Ai, tenho que bom. haters na internet, eu não tenho, raramente eu tenho haters. É, esses tempos atrás eu fiz um vídeo treinando de biquíni, e aí muitas mulheres, inclusive, me rebentaram, porque eu tenho coxa grossa, porque deve ser muita plástica, porque eu devo ter muito dinheiro para investir. E aí foi uma vez que eu fiquei surpresa, mas foi a primeira vez. Então eu não tenho. As pessoas, se elas falam por trás. E aí eu não fico sabendo. Ai, eu Então, fico na delas também. e eu não presto atenção. Então eu não tenho prestado muita atenção no que o outro pensa de mim, já basta o que eu penso. Então, assim, eu não tenho tido este contato aqui em Balneário. Eu acho que eu estou tão, assim, tão me fixando só onde eu sou bem-vinda. Eu chego aqui, eu vejo que você abre um sorriso genuíno para mim, que você e aí eu fico. Se eu perceber qualquer tipo de incômodo, eu saio. Então eu nem estou sentindo muito isso, entende? Eu não estou no momento de perceber. Existir, existe. Aí em Maringá eu sentia mais, porque acho que eu estava inserida há muitos anos num contexto, no mesmo contexto, né? Então eu sentia mais. Eu cheguei a ser rotulada quando eu ainda estava casada com um homem 9 anos mais jovem do que eu, como a vovó do CrossFit, pelos amigos dele, então eu era ridicularizada, eu vi isso no grupo Ai, de deles, gente entendeu? pequena, é. E eram mulheres de 40 anos, homens com 40 anos ali, chegando aos 40, e aí o dia que eu vi, eu até falei, e desse, que eu não sou de ficar julgando a aparência de ninguém, mas naquele dia eu falei, cara, e definitivamente com corpos físicos decadentes. E falando de uma mulher 10 anos mais velha, como se ela fosse uma vovozinha, e sim, eu já tinha idade para ser, porque eu já tinha filhas adultas, mas de uma forma ridicularizando. Então, assim, é doloroso? Na época foi, porque eu também não estava me entendendo como uma mulher madura na menopausa. Então, na época, aquilo me incomodou muito. Aquilo me incomodou muito. Hoje não me incomoda mais. Hoje já não me incomoda, porque eu falo, sim, meu amor, tenho 51 anos, sim, e tá tudo bem, né? Então, hoje já não me pega. Mas ali nos 45, ainda mais 46, que eu estava entrando na menopausa, aquela loucura toda, me machucava. Confesso que ali Deixa naquela eu época... falar, hein, gente? Isso daí é construído, tá? Isso aí é uma pessoa que trabalha a cabeça, igual ela falou, não vem do nada, isso não caiu dela do nada. Então prestem atenção nisso, entendeu? A gente tem uma amiga minha que fala que até para ter paz a gente tem que ter trabalho. Você sabe que é tão construído que eu falo que, inclusive, a minha autoestima, ela não veio de fábrica. Ela não veio. Imagina, eu tinha zero autoestima. E, recentemente, eu estava até abri aqui um relacionamento que eu estava com uma pessoa aqui, lindíssimo, diga-se de passagem, fisicamente falando, mas mentalmente bem desprivilegiado. E eu percebi algumas red flags e um dia ele tentou baixar a minha autoestima. Ele tentou, assim, colocando a mão em mim, colocou a mão no meu corpo e eu falei que eu queria que ele fosse buscar ali a Albertado, e eu perguntou o que eu queria, eu falei, traz bacon para fazer, olha que coisa mais tola, né, infantil, para fazer um carbonara que estava morrendo de vontade. Aí eu falei, não precisa, tem bacon aqui, né, e aí, daí eu falei, Nossa! não tem, aqui definitivamente não tem. Aí ele ainda tentou, tipo assim, olha, não pode brincar desse jeito com mulher, mulher é complexada. Eu falei, meu amor, essa autoestima aqui foi construída tijolinho por tijolinho. Ela não veio de fábrica, tá para nascer um homem que vai derrubar um tijolinho daqui. Antes dele fazer isso, eu boto ele para fora. Existe uma reflexão que eu me faço sempre. Por que uma pessoa segura incomoda tanto? Uma pessoa insegura incomoda porque ela rompe uma lógica muito sutil que organiza os relacionamentos, a da validação constante. Quando alguém não precisa ser escolhido o tempo todo para se sentir suficiente, isso desestabiliza quem ainda opera nessa dinâmica, seja homem ou mulher.
A segurança expõe inseguranças, porque ela não negocia afeto a qualquer custo, não performa carência e nem entra facilmente em jogos. E quando uma mulher mais velha é segura, isso é ainda mais tenso, porque quebra duas expectativas fortes: a de que ela deveria ser mais flexível para se ajustar e mais grata por estar em um relacionamento. No fundo, não é a segurança que incomoda, é o fato dela não precisar corresponder ao que culturalmente se espera. Ô, Paty, deixa eu te fazer uma pergunta. Já quase eu tenho duas perguntas ainda, mas essa agora eu vou falar um pouco de consumo mesmo, assim. Hoje, né, hoje em dia, existe uma gama de produtos para mulheres que estão na menopausa, enfim, né? Eu vejo bastante nutricionistas especializadas nisso, reposição hormonal, suplementação, enfim, né? Várias coisas voltadas para isso. Como que você enxerga essa indústria? Assim, o que você, Cara, né, essa indústria aí da. olha, tem que tomar muito cuidado, porque a indústria entendeu, nós somos hoje 30, em média, 30 milhões de mulheres na menopausa. Então, é muito dinheiro na mesa, de mulheres com potencial de consumo. Então, vai sim ter uma gama de coisas. Eu acho que muito do que tem aí no mercado é bobagem, é muita coisa que, sabe, a reposição hormonal, quando se é bem orientada, eu acho sim fundamental, acho importantíssima, mas é um básico também, né? Não tem que ficar inventando muito. A suplementação, não vejo muita necessidade, eu não suplemento nada. O whey Não? protein, nada, nada. O whey, para mim, é uma opção de quando não dá tempo de comer. Eu tô com muita pressa, eu vou para academia, daí eu levo ali, que é um tanto de proteína que eu posso comer, sem, que eu posso beber, é prático, é a praticidade. Mas não faz parte da minha rotina, eu preciso desse tanto de proteína, tá, tá, tá. Não, eu como ovo pra caramba, como frango, enfim, como proteína animal. E me alimento bem. Então, eu acho que vitaminas, algumas são fundamentais, né? Repor, tipo vitamina D, tem algumas vitaminas que são importantes para a mulher. Mas esse monte de shake, esse monte de, como chama essas? Suplementação, proteína, Esse gominha. monte, esse monte de, não sei o que lá, esses pozinhos aí de loja de Sim. produtos naturais, que tem, até esqueci o nome, trembos, Maca peruana, chá disso, chá daquilo. chá de não sei o que. Eu falo, é só recreativo, entendeu? Eu ganho às vezes, eu uso para, sabe, uma coisa assim, de fazer aquele ritual de autocuidado. Mas eu, particularmente, acho que a reposição hormonal, quando se pode fazer muito bem orientada, que é o que vale a pena, e a reposição de algumas vitaminas, né? Que tem algumas mulheres que têm algumas deficiências importantes de vitamina. O resto é firula. O resto é firula, o Né? resto é Você não é a alimentação louca boa. do suplemento, vê um negócio na internet, vai lá e compra. De jeito nenhum, eu sou zero consumista. Sou zero consumista. Para mim, é hormônio. Dá para fazer reposição boa, se não der também, muita água, alimentação de qualidade, comida de verdade. Bebo água pra caramba. O chá que eu bebo o dia inteiro é mais para eu ter água, não é nem pelo chá, Ah, tanto é que cada hora eu tomo é um pelo tipo, uma hora eu tô líquido. tomando. É, pelo líquido, uma hora eu tô tomando de camomila, outra hora é só para ter um líquido, a água mesmo, com um gostinho diferente, né? Então eu boto um limão, um gengibre, mas cada hora é um chá aleatório. Nessa última nota de rodapé, é importante falar que existe uma indústria inteira sustentada pelo medo de envelhecer, cheia de suplementos, promessas milagrosas e procedimentos vendidos como necessidade. Isso atravessa diretamente os relacionamentos porque a juventude ainda funciona como um tipo de capital afetivo feminino. O problema é quando o cuidado vira consumo, guiado por insegurança. Você começa a acreditar que precisa corrigir algo para continuar sendo desejável. Nem tudo que é oferecido é necessário, nem todo o procedimento é sobre saúde. O ponto é ter critério. E se for buscar qualquer intervenção, procure um profissional de confiança. Não compre soluções rápidas sem questionar. Então é isso, alimentação, hidrato muito minha pele, cuido muito, protetor solar, enfim. A rotina é saudável. Não fumo, bebo muito pouco, né? Nunca fumei, drogas ilícitas nem pensar. Tá Mas, certíssima. mas agora, essa pira, tem mulher que parece que é uma farmácia o armário dela, eu acho uma grande bobagem.
Assim como a indústria, falando do meu nicho, que é o assoalho pélvico, assim como a indústria do prazer feminino hoje, que é essa loucura de brinquedinhos, de sex toy, de tudo quanto é tipo, falando, e as mulheres estão tendo 3, 4, 5 vibradores de modelos diferentes, e sugadores e não sei o quê. Cara, não tem mais nenhum, não tem nenhum, entendeu? Porque também não é uma preocupação com autoconhecimento, engana-se a mulher que pensa, agora estão preocupados com o sexo feminino, com o Não. prazer feminino. Mentira, estão preocupados em vender vibrador. E isso aí pode causar um grande problema para essa mulher também. Porque daí o que acontece, né, Melissa? Você já está com dificuldade em chegar ao clímax com seu parceiro, ou, sei lá, numa relação a dois. E você me coloca aquilo ali diariamente, com aquelas vibrações que chegam, sei lá onde chega aquela vibração, gente. Tem um negócio que é por aplicativo, que a distância, você não precisa nem encostar o troço em você, que você já está. Quando Você é, viu? quando é que o ser humano. E aí a pessoa esquece que ali também tem músculo. É. Ali tem inervações. Do mesmo jeito que esse músculo aqui recebeu um estímulo hoje e amanhã meu bíceps, né? Estou mostrando o bíceps aqui. Do mesmo jeito que meu bíceps recebe um estímulo hoje e amanhã, para ele definir, para ele responder, ele precisa de um estímulo maior, essa região é a mesma coisa. Eu recebo um estímulo de uma vibração X hoje, amanhã eu preciso da vibração XY, amanhã XYZ. Quando é que o seu parceiro vai chegar naquele nível de vibração? Sim. Nunca. É. Então vai dificultar, vai dificultar. Eu sei que eu passei por isso na pele. Eu estava usando muito quando eu percebi que numa relação a dois eu estava demorando demais para sentir, né, porque não chegava nunca. Falei, caraca, esse troço aí que está deixando a coisa desorganizada. Não é que não possa usar, pode, mas Sim. com parcimônia. Isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é você se tocar você sozinho. Não é você comprar um negócio com uma vibração absurda, colocar ali todos os dias e falar, não preciso mais de homem e eu tenho meu autoconhecimento. Então, isso também é uma coisa da indústria, que eu vejo blogueiras, vejo artistas, é uma pessoa que ganha dinheiro nas suas custas, e está tudo certo, é o capitalismo e está tudo bem. Cai quem quer, o golpe está aí. Paty, adorei. Essa aí até um. Nossa, dá pra. Você me deu até uma ideia para fazer um episódio só sobre isso aí, que é pano para manga para a gente falar para cultura e consumo, para falar disso na perspectiva que eu estudo de cultura e consumo. Paty, para finalizar, assim, o que você acha que, né, tem muita gente falando sobre maturidade, menopausa, enfim, feminina, né? Maturidade feminina e menopausa na internet. Mas o que você acha que ainda não precisa, que ainda não estão dizendo e você acha que precisa ser dito, que o mundo precisa saber de uma mulher nessa fase? Da tristeza, da melancolia dessa mulher nessa fase, das questões emocionais. É muito pesado. Está todo mundo preocupado com a libido, está todo mundo preocupado com ganho de peso, está todo mundo preocupado com doenças, mas ninguém está preocupado com o isolamento dessa mulher, que é um processo, muitas vezes, ninguém entende, nem ela mesma, e é um processo de profunda tristeza. Então, se você se pegar hoje, uma mulher aí 40 mais, 43, 45, triste, triste, muito triste, aparentemente sem motivo, antes de se rotular e deixar que o seu psiquiatra, o seu terapeuta, o seu médico, qualquer pessoa rotule como depressão, tente entender se não é menopausa. Porque muitas mulheres vão para o antidepressivo, porque é uma tristeza, Mel, que é uma. Eu coloco como uma melancolia. É um momento em que você parece que você tem saudade do que. Da sua, da sua infância, da sua adolescência, tudo te faz chorar. Tudo te tira o brilho, é como se o brilho de viver sumisse. E aí, muitas vezes, você pensa, sim, que você está em depressão. E pode ser que seja realmente uma depressão. Mas a menopausa faz isso com as mulheres absurdamente. Então, eu acho que essa tristeza, essa melancolia da menopausa precisa ser olhada com mais atenção, para que ela seja tratada de maneira correta e não como um antidepressivo que não vai resolver. Sim, olha, perfeito. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. A gente pensa mais, né, da alteração do corpo, do cansaço, de coisas desse tipo, né? Nossa, adorei, Paty. A gente chega ao fim. Podia falar mais ainda um tempão sobre isso, porque estou nessa fase, né? Não estou ainda na menopausa, mas estou ali naquela perimenopausa, né? Então. Quantos anos, Mel? Oi?
Tá com quantos anos? Tô com 47. Tá na fase. 47. Não, tô na fase, já tô né, tô indo. Arrumei um médico maravilhoso, maravilhoso. Ele fala para mim, ó, hoje em dia nós temos condições de uma mulher passar pela menopausa como se não fosse nada. Como se fosse assim. É só, acabou a fertilidade. Só. Do resto, entendeu? Então, tô um médico bem legal. Ele olha muitas coisas, é muito a favor da reposição hormonal. Eu sou a favor. Então, nossa, eu, graças a Deus, na minha vez, né? Porque isso é muito bom, né? A gente vai. Eu brinco que a minha geração trilhou o caminho na faca ali, ó, abriu o mato na faca. Eu vou falar uma coisa só para finalizar aqui, para não me prolongar. Eu falo hoje, com 51, abertamente, mas nos 46, quando ela de fato chegou, eu não falava não, tá? Morria de vergonha de falar que estava na menopausa. Então, teve um tabu absurdo essa palavra menopausa para mim. Foi muito trabalhado também. Mas porque é como se a gente virasse um saco de batata, né? No sentido, sem utilidade nenhuma, uma mulher assim, né? E assim, e não é legal, isso que eu falo, eu estou entrando na menopausa. É legal falar isso? Claro que não é legal, a gente dá aquele, né? Tipo, mas enfim, eu, graças a Deus, também, igual você, né? Nem sou de outra geração, nós somos da mesma. Então, acho que nossa geração levou uma sorte, diferente da minha mãe, entendeu? Que, né? Não tinha, ninguém falava disso, ninguém pesquisava, enfim. Então, estamos caminhando a passos lentos, mas estamos. Estamos. Paty, muito obrigada. Muito obrigada. Qualquer hora eu apareço aí em Campo Balneário Camboriú te visitar. Por favor, vamos fazer um conteúdo pessoalmente aqui. Venha mesmo e me avise. Eu quero ir na roda de samba. Em breve estarei eu na Milá também, a gente toma um café. Me avisa, por favor. Tá bom. Tchau, muito tchau, obrigada, gente. Muito obrigada. E até a próxima. Beijo. Até mais. Tchau. Pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir, de tudo um pouco, pode consumir.